RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. No âmbito da comemoração do Dia dos Advogados de São Tomé e Príncipe, a Ordem dos Advogados realiza a grande Conferência Nacional sobre o tema A Autoridade do Estado no Estado de Direito, contexto são tomense. Como anda a autoridade do Estado em São Tomé e Príncipe? Impunidade, uso excessivo da força, abuso do poder? Uma reflexão em que serão oradores doutora Cótia de Menezes, veneranda juíza do Tribunal Constitucional, doutor Adelino Pereira, advogado e antigo Procurador-Geral da República, e doutor Virgílio Mandinga, coordenador do Comitê Técnico de Revisão do Setor de Defesa e Segurança. Moderadora, doutora Graça Augusto, advogada do Conselho Jurisdicional da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe. A sua opinião conta. Participe. Dia 19 de dezembro, a partir das 9 horas, na Sala de Conferências do Hotel Pestana. Vamos, sem demora, para a análise dos temas da semana. Os incêndios continuam a fazer das suas em São Tomé e Príncipe. Nesta última semana, pelo menos 2 aconteceram quase que simultaneamente, deixando, infelizmente, mais uma vez, danos mortais. 2 vidas foram perdidas. Se somarmos a tantos outros incêndios, várias vidas têm sido ceifadas por estas chamas, além de famílias que têm estado em situação de precariedade. A RSTP, neste fim de semana, ainda foi ver as famílias que vivem atrás do cemitério, que perderam também as suas residências. Dizem elas que, desde o incêndio até ao momento, nenhuma autoridade passou para visitá-las, para saber como estão e, pelo menos, disponibilizar algum tipo de apoio para que possam, pelo menos nesta fase de necessidade e de precariedade, poderem assim dar volta a esta situação. Por isso, trazemos este tema para análise. É um tema recorrente, como já fiz referência, os incêndios têm acontecido quase que mensalmente em São Tomé e Príncipe e não se tem visto grandes ações ou preocupação direta por parte das autoridades para entender ou então traçar estratégias para solucionar ou evitar esta situação. As famílias que são vítimas, como nós também já vimos, dizem que não têm apoio das autoridades. Por isso, pergunto-vos, Carlos Semedo, começando consigo, como é que vê para esta situação, mais uma vez, e de forma concreta, o que deve fazer o Estado, o que deve fazer a sociedade para que se possa encontrar alguma solução, alguma alternativa ou minimizar os danos que estes incêndios têm causado na sociedade são-tomense? Obrigado, Josimar. Sim, eu assisti às publicações em direto e acompanhei na medida do possível. É sempre um drama, um drama social, um drama humano, até porque estes são associados a perdas de vida humana. Mas estes problemas, mantendo-se a situação de coisas como se tem mantido, vai tender a suceder-se e a agravar. A suceder precisamente porque, lembro-me até, Josimar, de uma intervenção feita por ti próprio, não é? Em que começa-se logo por não haver planeamento urbano, por não haver organização, por não haver disciplina, não é? Por não haver, enfim, urbanização. Lembro-me, ouvi com toda a atenção a explanação que fizeste, de uma forma muito pedagógica, não é? Explicando aos cidadãos que se torna necessário, antes de construir, verificar que existem regulamentos, não é? Se podem construir, porque é preciso haver distâncias, distanciamento, tipos de material. É claro, colocaste um problema muito importante, que é o problema do custo, do custo, não é? Não só do custo das licenças, ou do custo das autorizações, ou do custo das próprias plantas e das próprias planificações. Portanto, o problema é profundamente caótico, não há ordenamento urbano, e por isso estes dramas vão, até porque as casas são de madeira, não têm qualquer tipo de proteção, não têm qualquer tipo de proteção para incêndio,
com tanta falta de água para beber, era realmente estar a exigir demasiado poder haver uma boca de incêndio, não é? Portanto, Josimar, o que se pode fazer, de facto, o que é que se pode fazer? Lamentar, dar os pêsames às famílias, tentar saber se é possível ajudá-las pelo mecanismo social e, por outro lado, de facto, exortar. Mas também a nossa população é demasiado indisciplinada. Eu lembro-me de Liberato ter criticado e ter apoiado e ter falado, porque eu penso que de todos nós foi o único que visitou as tais, ou galinheiras, ou não sei onde, ou ladeiras, ou aquele problema dramático, não é? Porquê? Porque também há uma certa indisciplina do São Tomense, ele não quer obedecer. Se a gente lhe disser assim, epá, tu tens que ir à DOP, ou tens que ir a um arquiteto, mesmo que custe barato ou caro, isso não é preciso, eu faço o que quero, faço como quero. Portanto, Josimar, o que eu posso dizer é, eu ouvi e vi as entrevistas, gostei muito da tua intervenção explicativa e pedagógica. É isso, eu atrevo-me a dizer que pego integralmente as tuas palavras e aconselhar os são-tomenses, de facto, a respeitarem um pouco mais a urbanização, lamentar os mortos e exortar o Estado, isso sim, a segurança social, mas se eles já não fazem pelos nossos velhos, Josimar, não fazem pelas nossas crianças, não é? Custa-lhes muito acorrer às famílias que, bom, eu só posso lamentar. Obrigado, Carlos Semedo. Fica as lamentações e também os alertas para a proatividade do Estado na definição de medidas face a esta problemática. Arsemiro dos Prazeres, como é que analisa isso? Sobretudo, o que é que devem fazer as autoridades, a sociedade? O que é que se pode fazer, de facto, para minimizar ou controlar esta situação que tem sido recorrente na nossa sociedade? É uma tragédia anunciada, uma tragédia anunciada. Quando, nos anos 80, começou a haver o êxodo rural, a cidade do São Tomé, e a grande cidade de São Tomé, que estava concebida para 20 mil habitantes, tornou-se insuportável, está arrebentado pelas costuras, com cerca de quase 60 ou 70 mil que por aqui habitam. E depois veio toda isso quando há um êxodo para um determinado local, em que esse local não comporta a tamanha concentração de pessoas, começa a haver uma implantação desordenada. Não se obedece a mais nada, não se obedece às leis de implantação urbanística, não se obedece ao cadastro, e cada um vai implantando as casas onde quer. Mas, atenção, geralmente os incêndios acontecem nas casas, como disse o Dr. Carlos Semedo, as casas tradicionais, de madeira, mas no passado. Nossos avós também moravam em casas de madeiras e não haviam tantos incêndios assim. Portanto, naquela altura respeitava-se, embora a gente morasse em casa de madeira, respeitava-se as posições que nos eram dadas pelas autoridades urbanísticas. Tinha sempre um espaço entre as casas, lembro-me perfeitamente bem, e também do vizinho do lado para o vizinho da frente. Havia sempre um espaço largo, que dava para aí 1,5 metro, 2, até 3 metros, que desse possibilidade de entrar para aí viaturas que pudessem atender a isso. Ora, o que não acontece agora, porque as pessoas estão chegando e vão construindo onde existem possibilidade de colocar mais 2 ou 3 pedaços e colocarem uma casa em cima. O que acontece? Isso também é falta de política, e agora respondo à tua pergunta, política do Estado. Portanto, nós já tínhamos que ver, eu não estou a ver na planificação do Estado, em uns governos aqui, há 3 ou 4 governos legislativos atrás, não vi nenhum plano de urbanização, de construção de casas sociais viradas para esse tipo de concidadãos, tá? As casas sociais estão-se a construir, essas tipos que está aqui agora, que a gente viu aqui em Lobato, aqueles prédios que os chineses constroem, isso não são casas sociais. As casas sociais é para esse tipo de gente que tem esse tipo de renda. Gente que não consegue ter propriedade financeira suficiente para poder comprar ou adquirir casas com alguma qualidade e de resistência a incêndios. Nesse caso, refiro a uma casa de alvenaria. Portanto, elas vão para aquilo que é mais barato e que comporta os seus bolsos. Ora, o Estado tem que ver para isso como? Criar condições para que se
acabe com esse tipo de, entre aspas, favelas e criar-se uma possibilidade de transportar ou fazer com que essas pessoas vão habitar em bairros pré-concebidos e estruturados pelo Estado, no sentido de que, e se é o Estado a estruturar esses locais onde essa gente vai viver, claro que vai obedecer às regras do cadastro e da DOTMA. E acha que isso é possível e poderá acontecer nos próximos tempos? Perfeitamente. Se agora, em Bruxelas, o primeiro-ministro disse que já há sensibilidade de investimentos em áreas sociais, portos, aeroportos, etc. Falou em saneamento público. Então, por que não em casas sociais para esse tipo de bolso? Essas casas sociais custam, no máximo 10 mil euros. E casas com casa de banho interna. Nós temos espaços habitacionais enormes. Temos terrenos disponíveis, como diz o brasileiro, para dar com pau, onde a gente pode fixar, conforme a localidade ou o distrito, expansões na longitudinal, sem perder a característica habitacional que é São Tomense. Não de irmos para cima, não na perspectiva vertical, mas ainda na perspectiva horizontal, temos espaço suficiente para dar possibilidade a essas pessoas de colocarem as suas casas desse nível. Das casas sociais, baratas, que até podem continuarem a ser de madeiras, mas que seja o Estado a construí-las com o cuidado suficiente para evitar esse tipo de acidentes. Mas para isso tem que haver uma componente governamental e do Estado, como é que é dizer isso? Com quantidade e qualidade. Não se pode deixar só ao cidadão, a ele, a possibilidade de criar a sua habitação. Não. Temos que agora olhar para essa fase. O que é prioritário? É prioritário os transportes? É prioritário o aeroporto? É prioritário o aeroporto e o porto? Sim, mas também a habitação. O Instituto de Habitação já devia ter, na minha perspectiva, condições financeiras suficientes para visualizar esse tipo de habitação social e criar, então, quarteirões habitacionais para evitar esse tipo de acidente que temos estado a vir até agora. Senão, enquanto isso, Arzimiro, há essas consequências, são famílias que ficam na rua. Nós vimos agora estas famílias atrás do cemitério, por exemplo, e tantas outras que após os incêndios ficam totalmente desamparadas. Acha que é possível, o Estado consegue ou conseguiria dar alguma atenção a estas pessoas, ou é mesmo algo impossível, por isso não tem feito, segundo estas declarações? Tem solução, Josimar. Se a gente está a criar taxas para a comunicação social através dos descontos que se fazem na EMAI, se a gente está a criar fundos, não sei de que, rodoviários que a gente suporta, o que nós todos pagamos contribuição através das taxas rodoviárias que pagamos anualmente, por que não criar um imposto pequeno que seja, dentro de alguma estrutura que nós somos obrigados a pagar, para criar um fundo de apoio aos acidentes nesse tipo de habitação? Pode-se perfeitamente. Enquanto o Estado não cumpre esse desidrato que eu acho que é institucional e que é do Estado, no sentido de dar melhor qualidade de vida e de habitação para as nossas populações mais desfavorecidas, pode, enquanto irem acontecendo esses acidentes, haver um fundo para apoiá-los. Não se pode mais conviver com esse triste e enfadonho pronunciamento das vítimas de que eu agora venho pedir o apoio de quem possa me ajudar com 2 chapas, que não pode mais acontecer isso. Tem que ser responsabilidade do Estado. Aconteceu, vai logo uma equipe para saber o que aconteceu. Dar a proteção, dar financiamento para que essa gente possa ter a esperança de que tem um Estado por detrás. Que tem um Estado por detrás e que possa continuar a viver a sua vida normalmente, independente de a tragédia ter vitimado algum dos seus familiares. Porque se não houver isso, vai ser contínuo. O vizinho que assistiu o que aconteceu ao seu vizinho não vai dormir mais tranquilo, porque vai dizer, poxa, esse senhor indivíduo perdeu a casa, agora vai estar aqui desesperado à procura que alguém, como eles dizem, alguma alma de boa vontade venha ajudar. Não pode ser isso. O Estado tem que garantir logo à partida a sustentabilidade dessas vítimas. Obrigado,
Obrigado, Arzemiro, por esta análise. Liberato Muniz, como é que vê para a situação? As causas parecem, o problema, pelo menos, parece estar devidamente identificado. Aqui já foram sublinhadas algumas linhas orientadoras. Não sei se tem mais algum ponto de vista sobre a origem do problema e também que soluções, como lidar com isso, como minimizar esta situação e para se evitar estes incêndios e, sobretudo, evitar mais perdas de vidas e famílias em situações de vulnerabilidade. Josimar, primeiramente para dizer que, efetivamente, nas zonas com maior aglomerado, como a Água Grande, como é o Meus-Ossos, como é Cantagalo, Lobate, têm sido transversalmente os sítios com mais incêndio, é onde há mais aglomerados. Mas o problema é e temos que vê-lo, é que essas casas, de uma forma genérica, já existem há mais de 7, 8, 10, 12 anos. Esses aglomerados já existiam. Havia incêndios, havia sim senhora, mas não havia tantos incêndios quanto os que nós temos hoje. Então, eu julgo que é obrigação do Estado santomense ir ao fundo da questão e tentar descobrir o que ele tirou para que, efetivamente, houvesse tanto incêndio em São Tomé e Príncipe. Um ponto é o roubo de energia em São Tomé e Príncipe. As pessoas continuam a roubar energia, ou seja, as instalações que elas têm nas suas casas não são instalações certificadas pelos serviços da EMAI. Logo, põem mais em perigo as suas próprias casas. Este é um ponto. 2 pontos. É a falta de energia em São Tomé e Príncipe. A louca falta de energia em São Tomé e Príncipe tem feito com que o vai e vem da energia elétrica em São Tomé e Príncipe acabe por criar curtos circuitos. Porque quando a energia vai e vem, quando ela volta, a sua potência muitas vezes é muito mais alta do que aquilo que é normal. E é por isso que nos países já desenvolvidos há sempre mesmo tomadas ou mesmo para aí fora que para poder estabilizar a energia quando ela vem. E nessas casas ela não existe. Mas há um ponto que eu julgo ainda pior. É que o nosso serviço de fiscalização em São Tomé e Príncipe não funciona de nenhuma maneira. É que eu pergunto, será que os nossos governantes já perguntaram quais são os fios elétricos que têm estado a ser utilizados em São Tomé e Príncipe? De onde vêm esses fios? Quais são as qualidades desses cabos elétricos? Vão lá ver, vão fiscalizar, façam o teste desses fios elétricos e verão que muitos incêndios que estão a acontecer em São Tomé e Príncipe é porque a calibragem dos materiais utilizados não são bons. Não basta nós termos interruptores à venda em São Tomé e Príncipe. Não basta nós termos lâmpadas à venda em São Tomé e Príncipe. Não basta nós termos cabos elétricos à venda em São Tomé e Príncipe. É preciso certificar da qualidade desses materiais. E isto não é feito, infelizmente, em São Tomé e Príncipe. E compra-se o gato por rato e vende-se o material a um preço exorbitante quando a sua qualidade é totalmente a desejar. E é preciso que o Estado faça o seu trabalho. O trabalho primeiro é de dar energia estabilizada às pessoas para que elas possam estabilizar a energia em suas casas e não termos essa oscilação que causam curtos-circuitos. E 2, é verificar se os materiais que estão a ser vendidos, aqueles que se compram nos mercados em São Tomé e Príncipe, são de boa qualidade. Eu digo já que não são. E o pior ainda é que em São Tomé e Príncipe, devido à falta de condições financeiras, as pessoas só sabem que têm que comprar cabos elétricos ou fios elétricos ou interruptores. Não querem saber da qualidade. E ninguém tem fiscalizado essas lojas que nós temos em São Tomé e Príncipe, esses materiais que se vendem em São Tomé e Príncipe, sem nenhuma qualidade. Eu vou vos dizer uma coisa. Eu, por exemplo, muitas vezes compro peças para o meu carro em São Tomé e Príncipe e essas peças não valem nada. Pura e simplesmente. Em 2, 3 tempos, essas peças não estão em qualidade. Baterias que se vendem em São Tomé e Príncipe. E é preciso que o Estado santomense faça o seu trabalho e deixe de negócios de grupos pequenos. Eu juro que as pessoas estão mais preocupadas em ganhar dinheiro do que dar qualidade efetiva que as pessoas precisam. Então eu julgo que
esse problema de incêndio é violentamente grave. Duas causas maiores é da oscilação elétrica e da qualidade dos materiais que se vendem em São Tomé e Príncipe. E mais ainda, Arsemiro, é que se nós formos a ver, muitas dessas casas nem estão habitadas. Por quê? Porque muita gente saiu de São Tomé e Príncipe nos últimos tempos e deixou lá as suas casas. E o que acontece é que, como tem circuito elétrico, como não tem essa manutenção, como cria umidade, essa oscilação elétrica é pior ainda. Vocês estão a ver a quantidade de chuva que nós temos. Então estão a ver a qualidade de umidade que nós temos em São Tomé e Príncipe, quando as casas nem sequer estão abertas. Então eu julgo que é preciso um trabalho de fundo. O Estado tem que assumir a sua responsabilidade. Agora, quanto ao apoio a essas pessoas, eu julgo que tem que haver, sim, uma solidariedade para as pessoas, para aqueles que precisam. Mas antes dessa solidariedade, é preciso garantir que cada um tem o melhor nas suas casas. E o primeiro melhor é garantir a estabilidade energética em São Tomé e Príncipe. A instabilidade energética é um dos principais fatores dos incêndios que nós temos em São Tomé e Príncipe. Mas, e o Liberato Estado Muniz, a não verdade é que tempos atrás também já tivemos a instabilidade energética e se calhar a níveis muito mais evidentes. Por que agora é que há se muito reparou mais bem, incêndios? se reparou bem, Josimar, no tempo em que nós tínhamos também essa oscilação elétrica em São Tomé e Príncipe, naqueles tempos, o nível de incêndio também era muito alto. E ele voltou agora a essa normalidade com essa oscilação elétrica em São Tomé e Príncipe. Eu estive em São Tomé e Príncipe, agora, vindo lá há 24 horas, eu tive cuidado de me deslocar a várias zonas. E é o que se verifica. Nós nem temos, as pessoas nem têm quadros em casa. Não têm quadros elétricos para dizer assim, está bem, eu vou desligar o quadro, ou seja, a linha das tomadas e por aí fora. Não tem nada disso. Então, essa oscilação elétrica é dos maiores problemas, e o segundo maior problema são os materiais que se têm utilizado em São Tomé e Príncipe nas casas das pessoas. Estes materiais têm que ser verificados e é obrigatório que eles sejam verificados. Caso contrário, eu acho que nós vamos continuar a ter incêndios a mais em São Tomé e Príncipe, e isto é muito grave, porque começa-se a perder muitas e muitas vidas em São Tomé e Príncipe desnecessariamente, e é preciso que isso se faça. E outra coisa, Josimar, é a urbanização. Nós, se não temos acesso nós não temos acesso para os carros de bombeiros e por aí fora, muitas vezes, mesmo querendo ajudar, mesmo os vizinhos querendo ajudar a minimizar o problema, eles não conseguem porque não temos acesso. Então, outro problema é que nós temos que ter em conta o urbanismo em São Tomé e Príncipe. A forma como, particularmente, a Água Grande tem estado com as construções de casas de madeira sem qualidade e sem o distanciamento suficiente é grave, é prejudicial, porque um incêndio obriga logo que nós tenhamos 3, 4, 5 ou 6 casas a queimarem, porque elas estão interligadas. Isso é bom. Obrigado, Liberato Muniz. Arsemiro dos Prazeres, só uma breve nota. Então, uma breve nota, rapidamente. O Liberato tocou em vários pontos, mas era uma coisa não se esquecer, que eu também já vi em entrevistas a vítimas, em que o repórter perguntava, mas deixou alguma lâmpada acesa? As pessoas, não, minha casa não tem energia, eu não tenho instalação elétrica. Então, várias vezes, vários incêndios aconteceram em São Tomé e Príncipe e que não eram derivados de instalações elétricas. Ou porque deixava uma brasa acesa, etc. Ou porque tem o candeeiro de petróleo e pegava fogo. O maior problema é o distanciamento entre as casas. No nosso passado também existia. Os nossos pais também não tinham assim. Lembras quando a gente estudava sobre o candeeiro fucar. A gente estudava nas nossas casas de madeira com candeeiro. Nem todas as nossas casas tinham energia, mas não haviam tantos incêndios assim. E quando havia sempre a passagem de carros para pessoas socorrerem, etc. O grande problema é a quantidade de pessoas que veio para os centros urbanos. É muita gente para as cidades que eram comportadas ou que foram construídas para 20, 30 mil pessoas. Então estão umas em cima das outras. Porque elas não têm condições financeiras para construir casas seguras, com eletrificação segura. Eles constroem o que lhes dá, o que os seus bolsos podem favorecer. Então é assim, umas em cima das outras. Isto só se resolve quando o governo pegar em mãos um projeto de reurbanização e reconstrução de todas essas casas das pessoas mais desfavorecidas.
Obrigado, meus caros. Penso, Liberato, temos mesmo de avançar. Só um ponto. Alzimir, o que Alzimir diz, em parte ele tem razão, mas a verdade é que em São Tomé e Príncipe, você não encontra hoje nenhuma casa, por exemplo, na Água Grande, mesmo com grandes dificuldades, que não tenha energia. As pessoas não querem dizer que têm energia porque não têm instalação legal. Porque a gente passa em São Tomé e Príncipe, em qualquer funca, como se diz, tem sempre uma lâmpada acesa. Agora, a energia não é energia cedida pela EMAI. Isto aqui não é. Então, são essas instalações principais causadoras dos incêndios em São Tomé e Príncipe, porque é feito por um vizinho ou por um amigo, por alguém que tira mais um fio e põe energia, porque as pessoas querem ouvir a rádio, querem ter televisão em casa. E tem frigoríficos. Hoje em dia, em São Tomé e Príncipe, felizmente, quase toda a gente no distrito da Água Grande, Mesoche, Lobata, por exemplo, tem energia em casa. Então, e o problema é mesmo energia. Dizer que não tem energia é quando não há. Isso sim, em São Tomé, praticamente não há energia, dia sim, dia não. Mas o problema, Alzimiro, para além das proximidades, sim, senhor, que é muita, é da oscilação e da qualidade dos materiais que se usam em São Tomé e Príncipe. Eu julgo que o Estado tem a obrigação de fiscalizar os materiais que estão em São Tomé e Príncipe. Basta vocês passarem pelas lojas e verem a calibragem dos materiais Liberato. que estão em São Tomé. A ideia já está sublinhada. Nós agradecemos pela vossa análise em relação a esta problemática que tem afetado a sociedade de São Tomense. Muitas famílias têm ficado em situações cada vez mais precárias e, sobretudo, com traumas de falecimentos de pessoas nestes incêndios que ultimamente têm atingido várias moradias, várias localidades em São Tomé e Príncipe. Neste momento, pelo menos várias famílias atrás do cemitério estão mesmo na rua, segundo as próprias declarações, e têm apelado pela presença das autoridades, pelo apoio das autoridades, a fim de minimizarem um pouco estas situações difíceis em que ficaram desde o incêndio que ocorreu nesta última semana. É por ti que elaboramos cuidadosamente todos os nossos contratos. É por ti que celebramos a cada dia. É por ti que supervisionamos, acompanhamos toda a reparação dos danos sofridos. É por ti que intervimos em casos de acidentes. Neste Natal, a SAR Seguro deseja aos seus clientes e parceiros boas festas e um ano novo cheio de prosperidade. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.